Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara e o vídeo de hoje vai ser sobre uma raça super especial, o Maltês. Uma raça conhecida por ser gentil, brincalhona, muito dócil, muito inteligente e super charmosa, não é mesmo? Apesar da sua postura toda pomposa, com seus pelos brancos longos, né? Eles são cachorros resistentes e adaptáveis. Hoje em dia, muitos malteses eles vivem em apartamentos, casas, mas eles são muito bem adaptáveis aí a vários ambientes. Além disso, o maltês ele tem um porte pequeno, como eu falei, né? Eles são cães de porte pequeno. Então a gente costuma ver aí maltês andando com seus donos para todos os cantos, né? Por quê? Porque eles têm um comportamento geralmente dócil e eles, por serem pequenos, as pessoas conseguem transportar ele facilmente, né? Desde ir para um shopping, para um outro local, para um parque, até ir mesmo para o supermercado ou para outros lugares, né? Para acompanhar, e são realmente verdadeiros companheiros aí. E eles costumam aí fazer amigos de todas as idades, né? Além disso, eles têm uma expectativa de vida aí um tanto quanto longa, em torno de 12 a 15 anos aproximadamente. Às vezes eles podem ser um tanto quanto teimosos, né? Mas com treinamento, aí com reforço positivo, eles costumam responder super bem, né? Eles costumam aprender com muita rapidez, né? Como eu falei, eles são cães inteligentes. Qual que é a história aí que se acredita de onde que surgiram os malteses, né? Então se acredita aí que tinha uma ilha que chamava Malta, que ficava a 60 milhas do sul da Sicília, ali na região do Mar Mediterrâneo. Então essa região era considerada um ponto estratégico, em que vários comerciantes estavam ali, havia troca de mercadorias valiosas, como especiarias, sedas, prata, pedras preciosas e, inclusive aí no meio, um certo cachorrinho branco. E esses cachorrinhos brancos eram considerados aí companheiros das damas, companheiros de lazer das damas, né? E acredita-se que o maltês tenha sido introduzido aí pelos fenícios, tenham sido trazidos pelos fenícios, que governavam o Mediterrâneo antes da ascensão da Grécia. Os gregos, no século 4 e 5 a.C., ficaram fascinados pela beleza geométrica, né, pela perfeição ali desse cão. Inclusive, eles deixaram um rico legado aí para trás, né, que foi considerado um tesouro específico da raça, que foi o cão Melitalier, se eu não me engano, que é um retrato na cerâmica da época de ouro. Os aristocratas do Império Romano, eles aperfeiçoaram o maltês como símbolos de status e declaração de moda, né? Então, uma dama romana, ela não era completamente ali vestida sem estar com o seu cão de companhia ao lado. Então, isso começou a ser um símbolo de status também. E além disso, o maltês estava presente em alguns mitos, poemas, fábulas romanas, e no quais eles simbolizavam a lealdade. Uma lenda diz respeito à época do cristianismo. No Ato dos Apóstolos, eles narram o naufrágio de Paulo em Malta. E Paulo, nessa região, ele curou milagrosamente o pai do governador dessa ilha. E pela gratidão que ele teve, segundo a história, ele presenteou Paulo com um maltês, com um cachorro maltês, né? Então essa é uma das histórias aí que eles estão presentes, entre outros aí poemas, entre tantas outras aí fábulas e outras histórias aí também. Depois da queda de Roma, foram os criadores chineses que evitaram a extinção dos malteses. Durante a Idade das Trevas na Europa, os chineses eles tiveram cruzamentos criteriosos entre o maltês e as suas raças toys nativas e exportaram de volta um maltês mais refinado para a Europa.
com seu imenso charme, aquela aparência extravagante, atraente, né? Eles aí acabaram ganhando mais fama ainda. E aí essa raça apareceu em diversas outras exposições, aí ficou ficando conhecida pelo mundo. E aí ela teve um boom novamente em 1877, quando teve um desfile em Nova York com a presença desses cães, né? E aí eles ganharam novamente aí uma fama mais acentuada. E hoje em dia a gente sabe que o Maltese ele é super conhecido, né? A gente vê com frequência aqui essa raça aqui no Brasil. Quais os cuidados com essa raça? Então, entre as primeiras coisas aí, quando a gente fala com relação à alimentação, então deve ter uma alimentação de boa qualidade, de qualidade elevada, né? E rações, quando a gente fala sobre rações, a gente deve administrar rações apropriadas de acordo com a idade, assim como outros cães. Rações de idade apropriada, então filhotes, adultos e sênior ou idoso, né? Então a gente aí deve, de acordo com a idade do cão, administrar as rações corretas para suprir as necessidades dos cães. E aí rações específicas para raças de pequeno porte ou miniaturas, ou então rações específicas para raça também. Uma coisa que a gente deve ter muito cuidado com essa raça é a questão de petiscos. A gente não deve dar petiscos em excessos, porque a gente tem que tomar cuidado com o sobrepeso, tá? É uma raça pequena, então a necessidade calórica dela não é grande. Então, mesmo que petiscos pequenos, que a gente considera pequenos, sendo pra gente pouca coisa, sendo pra gente, às vezes pra ele vai ser uma quantidade de caloria muito exagerada. E ainda mais se a gente faz isso com muita frequência. Então a gente tem que tomar cuidado com o sobrepeso nessas raças. Quando a gente fala sobre o Maltese, a primeira coisa que a gente lembra é aquela pelagem longa, aquela pelagem toda maravilhosa, né? E uma das coisas que a gente deve tomar cuidado é com relação a isso exatamente. Então, uma coisa que a gente deve procurar fazer é realmente escovação. E aí, de preferência, diariamente, né? Por quê? Aquela pelagem longa, senão ela começa a dar nós, né? Então ela vai começar a ficar toda junta ali, começa às vezes a acumular secreção ali no meio ou suja. Então é uma pelagem que a gente deve tomar cuidado, né? É difícil, principalmente aqueles que mantêm a pelagem longa, né? É uma coisa que exige cuidado. Assim mesmo como a gente, se a gente tem cabelo longo, né? É uma coisa que dá um pouco mais de trabalho. O Maltese também, então escovação diária, tá? Para não evitar a formação de nós, né? Então uma coisa que a gente tem que fazer também. Então, o Maltese, ele deve ter banhos regulares também, né? Questão de hidratação é muito importante por causa da pelagem longa também, então é interessante fazer. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, questão de, como eles têm pelagem muito longa, é interessante fazer a tosa higiênica para não acumular muito pelo ali na região, porque senão na hora de defecar, isso aí pode atrapalhar, formar até um emaranhado de pelo ali na região por onde ele faz o cocô e impedir a saída. Então a gente tem que estar atento aí em questão de tosa higiênica, tá? Região das patinhas também, né? Porque se fica muito longo, às vezes o cachorro não consegue nem apoiar. E aí aqueles pelos vão atrapalhar no andar dele, vai deslizar, né? Então uma coisa que a gente tem que estar atento. Questão de unhas também. Então eles têm uma unha com crescimento um pouquinho mais rápido até. Então corte de unhas, sempre estar atento nisso também. Outra coisa, as orelhas. O Maltese, eles podem formar um pouco de secreção, ali um excesso de cerumen mesmo, de cera normal nos ouvidos. Quando houver esse excesso, fazer a retirada. E também, às vezes, animais que têm muito pelo dentro do ouvido. É interessante, às vezes, tirar esse excesso. Só que tirar esse excesso não é arrancar, puxar o pelo ali do ouvido, tá? É aparar, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente puxa, a gente acaba irritando. E essa irritação pode até predispor a alguns outros problemas nesse ouvido, como uma infecção de ouvido. Então aí, realmente, tomar cuidado quando for dar banho, aí realmente proteger esse ouvido. E assim, se você tem um cão com uma pelagem mais, um Maltese com uma pelagem longa,
ele é um cão que vai dar um pouco mais de trabalho na hora do banho, né? Então, geralmente, os donos de Maltese que tem com a pelagem longa acabam encaminhando para o pet shop, né? Dá para fazer em casa, todos os cuidados, só que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Ou as pessoas às vezes optam por deixar a pelagem curta, né, para facilitar tanto questão de banho, de cuidado, né, porque não gruda, você não vai passear no parque, não gruda aquelas folhas todas, né, então fica às vezes, ou qualquer tipo de conteúdo, né, então às vezes com a pelagem maior fica mais fácil de aderir qualquer coisa ali no meio. Outra questão é a questão de lágrimas ácidas, né? Então é uma raça conhecida por aí ter as lágrimas ácidas, que às vezes podem começar a ficar escurecidas aqui nessa região dos olhos, tá? Então, se o animal produz um excesso, o ideal é estar realizando limpeza com soro fisiológico e uma gaze mesmo. Não inventa de ficar usando aí água lubrificada, produtos, sabonete não sei o que, e acabar deixando cair no olho, tá? Tem que ter muito cuidado na hora de limpar para não utilizar qualquer produto aí e aí acabar caindo no olho, irritando o olho ou até causando uma úlcera de córnea, tá? Uma ferida na região dos olhos. Então, tem que tomar cuidado aí com que produto que você utiliza para limpeza, tá? Um produto específico ou realmente aí mais básico aí, soro fisiológico com uma gaze. Então já é suficiente aí para limpeza. Se seu Maltese está produzindo em excesso lágrima ácida, então procura seu veterinário, porque em alguns casos, às vezes a gente pode ter uma infecção nessa região, porque forma tanta lágrima ácida, começa a acumular uma secreção meio amarelada, meio que pus, sabe? E aí isso pode gerar uma infecção nessa região aqui, tá bom? Então fica atento a isso, se tiver com excesso de lágrima ácida, né, às vezes você deve procurar o seu veterinário. E assim, não há nada, é uma coisa que é muito comum nessa raça e algumas coisas podem ajudar a diminuir, mas alguns cachorros, realmente alguns cachorros vão ter essa lágrima ácida, tá? Então assim, algumas coisas que podem ser tentadas, às vezes troca de ração, né, específica para a raça pode auxiliar. Algumas marcas aí específicos podem contribuir para diminuir a questão da lágrima ácida, ou no caso, às vezes, alguns suplementos também podem contribuir, mas se for uma lágrima ácida que atrapalhe a qualidade de vida do seu pet, o ideal é aí procurar um veterinário para estar avaliando e ver se realmente precisa, às vezes, entrar com alguma medicação ou não. Tudo bem? Os Malteses são cheios de energia, bem ativos, então tem muita disposição aí para brincadeiras, né? Então é interessante introduzir exercícios diários para o seu cão, para ele estar gastando essa energia, ou mesmo tanto em ambientes fechados quanto em ambientes abertos. Eles não necessitam de exercícios aí que muito exorbitantes, muito longos ou com duração longa ou que causem muita exaustão. Não, às vezes um exercício, uma caminhada, uma passeada ao redor no condomínio ou mesmo brincadeiras com outros cães já é suficiente para gastar essa energia. Não são animais com uma energia excessiva, como por exemplo Border Collie. Então, às vezes um exercício, mesmo que curto, mas com certa frequência, eles já vão ser suficientes. Então, exercícios curtos mesmo, incluídos aí na sua rotina diária, nem que seja 10 minutos, 15 minutos, são suficientes aí pelo menos para eles gastarem um pouco dessa energia. Os Malteses são muito inteligentes e eles costumam aí ser companheiros fiéis, como eu falei, né? Companheiros leais, até como eles eram conhecidos antigamente, né? Então eles se dão muito bem com as pessoas, com outros animais costumam se dar bem também, tá? Mas caso às vezes algum Maltese possa ser um pouco mais teimoso, ter um comportamento aí um pouco mais agressivo, às vezes é uma coisa que geralmente eles costumam responder bem ao treinamento com reforço positivo. Então um adestramento aí com reforço positivo é algo que eles costumam responder muito bem, até porque eles são muito inteligentes. Então eles aprendem truques muito rápido também. O Maltese é uma raça saudável,
não costuma ter problemas de saúde com frequência, porém, cada animal ele tem aí um quesito individual, né? Então, eu vou falar, quando você procura, você quer comprar um Maltese, você deve procurar um criador responsável, que você conheça o histórico, ou procurar por uma indicação, tá? Em locais aí realmente de confiança. Eu vou falar um pouco agora sobre as principais doenças que a gente pode encontrar aí no Maltese. O Maltese ele é suscetível a algumas condições aí, então eu vou falar algumas para vocês. Primeiro eu vou falar para vocês sobre um problema no fígado, que chama shunt porta sistêmico, que é um problema na parte da vascularização do fígado. Então, parte do sangue que passa pelo corpo vai para o fígado, né? E o fígado, ele é responsável, digamos aí, por remover as toxinas do corpo. E com esse problema do shunt hepático, é como se o fígado não conseguisse fazer esse processo corretamente. Para verificar esse problema, é necessário a realização de alguns exames, tanto exame de sangue quanto exame de imagem. Às vezes, exame de imagem não só um ultrassom, mas um exame de imagem mais avançado, como uma tomografia. Aí vai depender do caso, né? Até porque uma tomografia geralmente precisa de uma anestesia geral. Então, depende aí do caso, o veterinário que atender vai avaliar para ver se é o caso realmente aí. E até pensando mesmo se o tratamento ele vai ser baseado no uso de medicações e uma dieta aí específica, ou se pode ser até um caso cirúrgico. Não é uma alteração muito comum, mas o Maltese é uma das principais raças aí que podem ser acometidas por esse problema. Uma outra coisa que os Malteses têm uma predisposição enorme são as alterações de pele. Eles têm uma predisposição muito grande a ter um tipo de alergia que se chama atopia, né, que tem fator genético aí, racial envolvido. E assim, não só esse tipo de alergia, né, mas outros tipos de alergia também. Então, se o seu cachorro tá coçando muito e isso é frequente, é melhor investigar esse quadro alérgico com um dermatologista, tá? E definir o melhor tratamento, porque não tem nada que incomode tanto um tutor do que o cachorro ficar coçando desesperadamente ali, né? Então, se o seu cachorro está apresentando isso, já procura às vezes um serviço especializado para entrar com uma triagem alérgica, né? Para ver realmente aí sobre o que seria essa alergia, né? Ou mesmo se não é uma alergia, se é algum outro problema, né? Eles costumam também ter infecção de ouvido recorrente, né? Em alguns cães, que isso pode estar associado às vezes até a uma causa de alergia. E assim, a pele deles, ela é bem clarinha, né? Então às vezes a gente pode ver uma vermelhidão excessiva, uma coceira excessiva. E aí é interessante aí realmente estar investigando melhor e tá estabelecendo um tratamento aí que controle melhor esse quadro de alergia, por exemplo. Então, animais com problemas crônicos podem ter falha de pelo, queda de pelo aumentada, um mau cheiro, uma vermelhidão excessiva na pele, coceira, então coça muito, infecção de ouvido recorrente, o que pode atrapalhar, assim, na qualidade de vida do seu pet. Então, caso tenha isso, procurar um tratamento, uma consulta com um especialista. Uma outra causa de alterações aí podem ser problemas oculares ou oftalmológicos, né? Infelizmente, o Maltese ele pode herdar ou desenvolver algumas doenças oftalmológicas diferentes, né? Algumas das quais podem até causar cegueira. Se não forem tratadas aí o quanto antes, de imediato, e isso pode gerar, ou mesmo isso pode gerar incômodo na região dos olhos para o seu cão, tá? Então, o glaucoma é uma delas. O que é o glaucoma? É o aumento da pressão intraocular, né? Assim como a gente pode ter aumento de pressão no sangue, nas veias, nos vasos, né? A gente pode ter um aumento de pressão na região dos olhos, tá? E isso vai ser estabelecido aí pelo oftalmologista, né? Então, cães que têm aumento de pressão podem até evoluir para o quadro de uma perda de visão também. E além disso, humanos, a gente sabe que essa situação ela é dolorosa, ela gera um incômodo
na região dos olhos. Para os cães, infelizmente, eles ainda não falam, né, pra gente, mas para os cães, acredita-se que também pode gerar um incômodo. Só que às vezes não é uma coisa tão fácil de notar. Então, uma coisa que você tem que ficar atenta com relação aos olhos. Os olhos podem começar a ficar lacrimejados, a córnea um tanto azulada, na parte frontal aqui, né? Vermelhidão na região branca dos olhos, então essa parte branca pode começar a ficar mais avermelhada também. E a dor, como eu falei, ela às vezes não é percebida com tanta facilidade. E em alguns casos mais avançados, o olho ele pode ficar até mais esbugalhado, digamos assim, com aumento, parecendo que tem um aumento ali da região dos olhos, né? Que ele tá até saindo um pouquinho para fora por causa do aumento dessa pressão. Então, uma coisa para vocês ficarem de olho. Outra alteração é catarata. A catarata geralmente acontece em animais mais velhos, né? Mas a tendência aí é que com a idade os animais talvez apresentem essa catarata, que as lentes elas ficam mais opacificadas, né? Mais opacas. Que a gente começa a ver que fica meio esbranquiçado, né? Então uma coisa aí que desculpa, uma coisa aí que vocês têm que ficar de olho também, principalmente quando os cães vão ficando mais idosos. Os cães eles se adaptam muito bem à perda de visão, tá? Mas em alguns casos isso pode ser muito bem evitado. Existem cirurgias hoje em dia para catarata, né? O que antigamente a gente não tinha toda essa tecnologia, não tinha ultrassom para a região dos olhos. Então, hoje em dia, a gente tem cirurgias, obviamente, que você vai ter que ver se o seu cão é um candidato a fazer esse procedimento cirúrgico, pois existem alguns casos que não são cirúrgicos, né, que não são indicados, na verdade, né, ou tem baixa chance de sucesso. Então, aí, realmente, o oftalmologista vai avaliar para ver se é o caso de estar fazendo uma cirurgia. E o animal que às vezes não está quase enxergando nada, pode voltar a ter uma visão muito bem, obrigado. Cílios ectópico é um outro problema aí comum nos olhos dos malteses. O que é esse cílios ectópico? Ou distriquíase? Nada mais é do que os cílios. A gente tem os cílios que nascem para fora, né? Os cães também. Cílios ectópicos são os cílios que nascem de forma errada ou que eles entram mais para dentro, né? Então são cílios que nascem nessa parte da pele de dentro, né? E qual que é o problema disso? Imagina, você ficar piscando e esses cílios que tá na parte de dentro, ficar ali roçando na córnea, né? Isso vai gerar uma úlcera de córnea, isso vai gerar problemas, até pode gerar lesões mais profundas, né? Do que até chegar a romper. Então, se isso continua de forma crônica, né? Se não é tratado, isso aí pode gerar consequências mais graves pro olho, né? Além de ficar irritado, né? Então, você notou que seu animal tá incomodado, fica ali piscando. Quando vai região com luz, pode ser uma úlcera de córnea, que é só um machucado, mas pode também ter presença dos cílios na região interna, né? Então, uma outra possibilidade que é um tanto comum nessa raça também, esse cílios ectópico, então ficar de olho, tá bom? Então, se começou a ficar incomodada com essa região do olho, ou se tem úlcera de olho, que é uma ferida na córnea recorrente, aí a gente tem que dar uma olhada se não pode ter uma outra coisa além somente da úlcera. Pô, tá machucando toda hora esse olhinho? Bom, então interessante aí pensar nessa possibilidade para esses cães também. Um outro problema comum, só que aí na região das articulações, no caso no joelho do cão, é a luxação de patela. O que é isso? É um problema no joelho em que o principal sinal aí é mancar. Então você pode notar que ele tá mancando e depois volta a andar normal. Então às vezes quando ele chuta ou tem algum movimento, essa patela que tá saindo às vezes pode voltar pro lugar. Ou às vezes pode sair do lugar completamente e não voltar mais, né? Então é uma situação comum nessa raça, tá? Em alguns casos, às vezes dependendo do grau, só medicamento, o tratamento pode ser medicamentoso. Em alguns casos, quando realmente a patela sai do lugar, não tá voltando mais, às vezes geralmente é indicado aí a cirurgia.
e aí realmente passar com um ortopedista para estar fazendo esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia específica na região aí da articulação do joelho. Outra coisa comum são as desordens digestivas, né, os problemas gastrointestinais, né? Então existem aí algumas condições hereditárias que podem causar vômito de forma contínua, diarreia, perda de peso no maltês. Isso inclui desde doenças no pâncreas e no intestino também, além de sensibilidades ou alergias alimentares, né? Uma hipersensibilidade alimentar também pode estar inclusa aí, pode aí ser comum nessa raça. Alguns desses problemas às vezes podem começar muito cedo, desde filhotes. O ideal é uma ração de boa qualidade e evitar aí muito petisco, muita tranqueira, guloseimas, aí realmente está evitando, que são cães que geralmente têm um estômago um pouquinho mais sensível, às vezes um petisco um pouco mais diferente já pode causar uma diarreia ou um vômito. Então, tá evitando esse tipo de alimentação, realmente mantendo, porque assim, se você começa a introduzir petisco, ele vai se acostumar, ele vai pedir petiscos novos, você vai estar comendo, ele vai querer pedir, porque você acostumou o seu cão a isso, né? Então, ele já vai entender que você dando as coisas, ele vai, que ele pedindo, né, você vai dar as coisas, então isso vai criando um certo hábito e isso aí pode ser prejudicial para ele, tanto para a questão de obesidade, né, então dar petiscos a mais do que o necessário, né, de coisas que não tem realmente necessidade, além do que às vezes causar problemas no trato digestório também. Uma alteração que pode acontecer nessa raça também é uma doença chamada de doença inflamatória intestinal, que causa um espessamento ali na região do intestino, principalmente, né? Só que tem um fator imunológico envolvido e às vezes o animal precisa de tratamento o restante da vida, de nutrientes adequados. E aí, se é realmente de forma crônica, é interessante investigar, tá realizando exame para ver diagnosticando realmente o que é isso, esse problema aí que já vem há um tempão, né? Para ver o que tá acontecendo aí com o seu cão, que não é normal tá com diarreia e com vômito constante. Com a idade, um outro problema comum também é a insuficiência cardíaca, né? Então, o cão, ele pode apresentar alguns sinais como tosse, cansaço fácil, dificuldade ao exercício, desmaios, edema, né, inchaço das patas, dificuldade mesmo de respirar, né? Então o maltês, quando começa a adquirir uma idade mais avançada, é interessante começar a fazer um exame do coração. Por quê? Para ver se não tem degeneração de uma válvula do coração, né? O que é isso? Essas válvulas são como portas que se abrem e que se fecham ali para impedir com que o sangue volte pelo caminho errado. Se voltar pelo caminho errado, começa a sobrecarregar o coração. E aí isso vai gerar consequências, não às vezes de imediato, mas consequências ao longo do tempo, né? Então, cães que começam a ficar com uma certa idade, é interessante aí fazer um check-up também da parte cardíaca, para estar averiguando, vendo se realmente não tem nenhuma alteração, ou mesmo no exame físico, o veterinário pode estar vendo se não tem um sopro ou alguma alteração na escuta, mas quando atingem uma certa idade, começam a ficar mais velhinhos, é interessante sim fazer um examezinho do coração. Colapso de traqueia é uma alteração comum também nessas raças, que é uma alteração a traqueia, é como se fosse um canozinho por onde passa o ar, então o ar vai passar pelo nariz, vai passar pela traqueia, que é esse canozinho, e vai chegar lá no pulmão, né? Eu tenho um vídeo falando só sobre colapso de traqueia. O título é tosse que parece engasgo. E nesse vídeo eu explico um pouquinho mais. E que o sinal clínico do animal é ficar tossindo como se fosse um engasgo, né? Ou às vezes apresentar falta de ar também, né? Então depende aí do grau, do nível, né, que o animal apresenta esse colapso de traqueia, mas é uma alteração comum nessas raças, não que seja normal, né, mas é comum. Tem um vídeo falando só sobre esse assunto também, se você quiser saber se o seu animal apresenta isso,
dá um pulinho lá para se informar um pouco melhor. O maltês ele é particularmente propenso a algumas doenças incomuns no sangue, como por exemplo a anemia hemolítica. O que é isso? As hemácias, que são as células vermelhas do sangue, elas podem começar a ser destruídas pelo próprio sistema imunológico do cão. E aí essas hemácias começam a ser atacadas e o animal pode começar a apresentar uma anemia bem significativa, até chegando a ponto de precisar às vezes até de uma transfusão de sangue, tá? Ou mesmo de uma outra alteração em que, em vez das hemácias, são as plaquetas que são acometidas. As plaquetas são células responsáveis pela coagulação do sangue. E existe uma outra doença chamada de trombocitopenia imunomediada, que é uma doença em que o sistema imunológico do cão começa a atacar essa plaqueta. E qual que é o problema? Como a plaqueta é responsável pela coagulação do sangue, por evitar sangramentos, se essas células começam a ser atacadas, o animal pode começar a apresentar sangramento, porque essa célula que é responsável por conter o sangramento começa a diminuir. E aí, consequentemente, ele pode ter sangramento na região das narinas, pela urina, por diversos aí pontos que podem ocorrer sangramento. Essas duas doenças são doenças que precisam aí de um diagnóstico um tanto quanto rápido aí, né? Ou, na verdade, está agindo rápido, né? Porque às vezes elas podem aí, o animal pode apresentar uma queda significativa em pouco tempo, né? Às vezes está bem e em pouco tempo, às vezes, apresentar aí até risco de vida, tá bom? O diagnóstico ele é realizado por meio de exames laboratoriais geralmente a gente precisa agir de uma forma rápida, né? Porque o animal, às vezes, eles podem descompensar rapidamente com essas doenças, tá? Porque quando a gente lida com questão de células do sangue, né, causando uma anemia grave ou uma plaqueta baixa muito rápido, né, baixar de forma rápida, são doenças que podem trazer risco de vida, sim, para o animal. E são doenças que aí precisam de diagnóstico certinho, né, mas que geralmente precisam de tratamento o resto da vida. O tratamento ele se baseia em retardar ou parar a destruição dessas células, ou seja, através do uso de drogas imunossupressoras, que vão impedir com que o sistema imunológico dele destrua as próprias células, tá? Só que como eu falei, existem casos que podem aí ser mais agravantes, né, que precisam de transfusão de sangue, então é algo aí realmente um pouco mais preocupante esse tipo de doença. Então essas são as principais doenças, alterações que a gente pode ver no maltês, né? Foi um abordado aí geral, mas para um conhecimento geral aí sobre essa raça, né? Então nesse vídeo a gente discutiu um pouquinho sobre tudo, sobre essa raça tão especial, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se você gostou, comenta se você tem alguma dúvida, me manda pergunta. E se você tem uma amiga, um tio, qualquer pessoa aí que tenha um maltês também, compartilha esse vídeo com ele, para ele ficar sabendo aí, ficar por dentro dessa raça mais que especial e saber sobre todas essas curiosidades, desde a história aí que a gente conversou, até sobre os cuidados, né, que a gente deve ter, características dessa raça super aí charmosa. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado realmente. Beijão e até a próxima!